Hoje eu vou lhe ajudar a como reduzir o risco de você morrer pela metade. Pensa aqui comigo. As doenças cardiovasculares são responsáveis pelas mortes de mais ou menos 30% das pessoas. E o câncer é responsável pela morte de mais ou menos 20% das pessoas. Então pensa bem aqui comigo, se você reduz o risco de você ter morte por doenças cardiovasculares e por câncer, a sua chance de morrer cai em 50%. E aí está o grande segredo. Hoje eu quero mostrar para você o que você deve fazer para você conseguir ter esse benefício e diminuir o risco de morte por câncer e doenças cardiovasculares. Bora lá comigo, você vai entender direitinho aqui essa história. Então venho logo agradecer aqui de cara meus amigos aqui do canal, que já chegou logo dando like, muito obrigado. Você que já conhece o canal e curte, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Se você nunca chegou até aqui, primeira vez, caiu aqui de paraquedas, segura. Se você gostar da forma que eu passo aqui informações do mundo científico, principalmente o mundo da cardiologia, com uma pitadinha de humor, aí sim lá no final vou lhe cobrar, você aproveita, dá o like e se inscreve aqui no canal. O que você vai fazer para evitar o risco de morte por doenças cardiovasculares e câncer? Em primeiro lugar na lista, o campeão dos campeões, o cigarro. Nada mais vai evitar que você morra do que você parar de fumar. Pensa aqui comigo. Se o câncer de pulmão está ali no topo e ele é provocado, na sua grande maioria das vezes, 90% dos casos do câncer de pulmão é provocado pelo cigarro. E o cigarro a gente sabe que inflama a artéria, leva a aterosclerose, leva infarto, leva AVC. Meu amigo, quando você para de fumar, o seu risco de morte por essas duas causas não cai, ele despenca. E eu sei que você vai falar que é difícil, e eu concordo com você. O cigarro, ele é uma das drogas com maior potencial de dependência. Veja que os estudos mostram que é mais fácil você largar maconha, cocaína e heroína do que largar o cigarro. O grau de dependência do cigarro é muito grande. Mas se você realmente quer, você pode traçar uma estratégia aliado com a ajuda do seu médico. Eu mesmo já ajudei vários pacientes que vieram comigo durante uma consulta e a gente passa medicamentos que ajudam a vencer essa batalha contra o cigarro. Então, se você realmente quer evitar a sua morte, meu amigo, procura um médico que ele tem como lhe ajudar. Fica mais fácil. Assim como a gente, por exemplo, a gente utiliza ali Mounjaro, semaglutida, tirzepatida para ajudar no processo de emagrecimento, nós temos medicamentos também que ajudam a reduzir essa dependência do uso da nicotina do tabaco. Legal! Bem louco! Em segundo lugar, manter a sua pressão bem controlada. Bem, quando eu falo manter a sua pressão bem controlada, nós estamos falando do tratamento medicamentoso, é tomar direitinho o seu remédio. Se sabe, todo dia você tem que tomar um remédio naquele horário, fazer seu check-up com o seu médico, saber se sua pressão está controlada. Mas também não esqueça o tratamento que existe, o tratamento não medicamentoso, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mas lembre-se, tratamento da hipertensão é tratamento medicamentoso, tomar seu remédio de forma regular, e o tratamento não medicamentoso não é só pegar o comprimido e engolir. Meta: se você já é hipertenso, a sua meta é deixar a média da sua pressão abaixo de 13/8. Quando eu falo média, gente, vai ter momentos que sua pressão, por exemplo, vai dar 14/9, um 15/9 e tá tudo bem, sei lá, você fez um esforço, tá com febre, mas a maioria das vezes tem que ficar abaixo de 13/8. O terceiro na lista, manter o seu colesterol bem controlado. Olha só, eu sei que tem muitos influenciadores aí que falam que o colesterol não faz mal, mas isso é uma besteira enorme, eu não vou nem entrar no mérito dessa questão. É só você raciocinar um pouquinho. O que leva à morte por infarto e AVC? Não é entupimento da artéria? Quem entope a artéria não é gordura? Como é que a gente chama a dosagem de gordura no sangue quando eu peço para você fazer exame de sangue? Eu peço a dosagem do seu colesterol. Então, no final das contas, é o colesterol que entope a artéria. Quanto menos colesterol você tem, é menos matéria-prima para entupir sua artéria. Então, quando você consegue reduzir o seu colesterol, consegue colocar eles na meta, e essa meta depende de cada um, não tem como dizer qual que é o valor normal do colesterol, porque paciente de baixo risco cardiovascular, a meta é menor do que 115, paciente de alto risco cardiovascular, a meta é menor do que 70, se for risco cardiovascular extremo,
aí já vai ser uma meta menor do que 40, então veja que muda um pouco ali para cada um. O importante é que você tenha seu colesterol dentro da meta. Quando você consegue fazer isso, você pode reduzir o risco de morte por infarto e AVC na casa ali dos 30% a 40%. E isso quer dizer o quê? Quer dizer uma alimentação com uma menor quantidade de gordura saturada, isso é importante, entenda, a gordura que faz mal não é qualquer gordura, é a gordura saturada, aliado junto com o remédio do colesterol. E pensa aqui comigo, não adianta você tomar remédio para colesterol durante 3 meses, você passa 50 anos da sua vida com colesterol alto, é uma carga de colesterol durante toda uma vida, aquele colesterol entupindo ali sua artéria, e você quer tomar só 3 meses o colesterol, você não está tratando o exame, você tem que tratar o seu corpo. Então, via de regra, você vai tomar remédio para o colesterol o resto da vida. Isso é para todo mundo? Não. Cada caso é um caso, não tem jeito, você tem que passar numa consulta com o médico para saber se você vai ter que tomar remédio para o colesterol o resto da vida. Você tá falando sério? Ih, rapaz. O nosso quarto da lista, fazer exercício físico de forma regular. Fazer exercício físico de forma regular tanto ajuda a reduzir morte por doenças cardiovasculares, como reduz o risco de morte por câncer. Pode perguntar para qualquer médico, a prática da atividade física, ela é boa, gente, para tudo. Para as doenças cardiovasculares, para câncer, para os ossos, para os músculos, reduz o risco de ansiedade, de depressão. Não tem um médico que não vai recomendar você fazer atividade física. Então, você praticando atividade física, isso aí ajuda a reduzir o seu risco de morte. E a questão é o quanto e como. Vamos lá, de forma geral, o mundo dos sonhos, tá? O que seria o ótimo? Seriam 300 minutos de atividade física por semana, onde você vai dividir, vamos colocar ali metade do tempo de exercício cardio, que seria exercício tipo caminhada, corrida, pedalar, o exercício que você cansa, e os outros 30 minutos de exercício de força, como, por exemplo, musculação, crossfit, calistenia, entre outras coisas. Esse seria o mundo dos sonhos. Se você não consegue fazer 300 minutos, ok, vamos fazer 150 minutos de atividade física, que já está muito bom. E se você tem pouco tempo, o que você pode fazer? Você pode fazer só 75 minutos, mas aí já não é média intensidade. Nós vamos falar agora sobre alta intensidade. E o quinto da lista é ter uma alimentação saudável. E quando eu falo ter alimentação saudável, é uma coisa bem mais abrangente. E não tem como, a gente vai ter que tirar aí da sua vida os processados, os multiprocessados, as frituras. Isso não só aumenta o risco de entupir sua artéria, como esses ultraprocessados também, eles ajudam até mesmo a desenvolver câncer. Então vai ser um benefício ali para os dois. Álcool também, e sim, não tem dose segura para álcool, é tolerância zero. Mas, doutor Cota, não tem nenhuma dose assim que eu posso tomar, por exemplo, uma latinha de cerveja, vai fazer mal mesmo? Porque eu já ouvi falar, por exemplo, que o vinho faz bem pro coração. Isso aí não é verdade? É verdade. Quando você toma ali 1 cálice de vinho por dia, você realmente reduz o risco de morte por doenças cardiovasculares. Só que assim, você reduz esse tamanho de risco de morte por doenças cardiovasculares e aumenta esse risco de morte por outras causas, como por exemplo, câncer de estômago, como cirrose, acidente de trânsito. Então assim, no final das contas, não existe dose segura, é tolerância zero contra álcool. Se você vai tomar ou não, já é uma decisão que é sua, assim como se você vai fazer atividade física ou não, se você vai reduzir aquela quantidade de gordura, se você vai reduzir a picanha, se você vai reduzir a pizza. Veja, eu só sou o mensageiro, não vá, por favor, matar um mensageiro. Eu só estou trazendo a mensagem para você, tentando lhe ajudar. No final das contas, a decisão é sua. O que você vai fazer com a sua alimentação? Já tentou reduzir, por exemplo, a quantidade de açúcar que você toma, que você come? Será que aquela sexta-feira da pizza, será que precisa ser toda sexta-feira mesmo? Pensa bem, pequenas mudanças podem ter um impacto muito grande no risco de você, na redução do seu risco de doenças cardiovasculares e de câncer. Ah, doutor Cota, o senhor esqueceu de falar um monte de coisa. Olha, por exemplo, o senhor não falou sobre o controle do peso, o senhor não falou sobre o estresse, o senhor não falou
sobre fazer exames que podem ajudar, né, no preventivo. Tem várias outras coisas, por exemplo, dormir bem também ajuda a reduzir morte de doenças cardiovasculares. Faltou um monte de coisa aí nessa sua lista. É claro que faltou. Você acha... Olha, o vídeo já está enorme. Imagina se eu for destrinchar cada um desses pontos. Mas sabe o que é que acontece? Você que está assistindo aí, você sabe onde você está errando. O que eu quero? Eu quero tentar lhe convencer a pelo menos você escolher vamos pegar 2 pontos que você comece a mudar. Por exemplo, você promete que vai começar a fazer caminhada. Você já está caminhando ali há 9 meses. Nossa, isso aí já faz parte do seu estilo de vida. Aí você vai agora pegar outro ponto, você vai talvez mudar a sua alimentação, parar de fumar, não sei. O que eu gosto de recomendar aos meus pacientes é o seguinte, olha, escolhe um ponto que seja fácil de resolver e escolhe um que seja difícil de resolver. Não tenta resolver tudo numa vez, porque se você entra em várias frentes de batalha, meu amigo, você vai perder a guerra. Escolha no máximo 2 batalhas, uma fácil e uma difícil, e aí à medida que você conseguir colocar aquilo ali no seu estilo de vida, você vai ver que vai dar certo. Tudo bem, topo, topa, topo. A minha finalidade aqui nesse vídeo é, primeiro, de chamar a atenção, por isso que eu coloquei essa promessa de redução de 50% do risco de morte, para ver se eu consigo atrair sua atenção, mas o principal é tentar lhe convencer a você adotar um estilo de vida mais saudável. É muito difícil. Como eu falei, acabei de falar, não tenta fazer tudo de uma vez, escolha ali alguns pontos e você vai ver que mesmo tendo a genética falando contra você, você tem uma família onde tem várias pessoas que têm o risco de câncer, mas você acaba reduzindo o risco de câncer. Tem gente que, por exemplo, não tem nenhum câncer na família e acaba morrendo também por câncer. Por quê? Porque tem um estilo de vida. Então, nós temos hoje em dia que a gente sabe sobre a epigenética. É um assunto para outro vídeo, mas que o nosso dia a dia, o nosso viver bem pode influenciar sim a nossa genética e pode reduzir, até mesmo anular aquele gene que pode provocar uma doença em você. Achou interessante? Achou que isso aqui lhe ajudou a mudar seu estilo de vida, a repensar o que fazer? Dá o like, se inscreve no canal, dá o hype aí, compartilha, coloca aí no grupo do WhatsApp da sua família, quem sabe aí juntos a gente não consegue ajudar mais gente a reduzir o risco de morte. E lembrando que o nosso país está envelhecendo cada vez mais, quanto mais velho a gente fica, maior risco de câncer e doença cardiovascular. Bora ver se a gente consegue ajudar a reduzir essa triste estatística aqui do Brasil, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.